Edith Piaf foi uma das maiores vozes do século XX, uma das cantoras mais populares de todos os tempos. Com uma voz e talento único, conquistou os corações de admiradores ao redor do mundo. A sua história de vida foi realmente notável e repleta de acontecimentos, desde ao seu nascimento até tragédias de partir o coração, como mortes, assassinatos, assédios e violência. Conheça a história de Edith Piaf, uma das maiores vozes de todos os tempos. Mas antes, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Edith Giovanna Gassion, conhecida como Edith Piaf, nasceu em 19 de dezembro de 1915 em Belleville, um bairro de classe trabalhadora, localizado nos limites de Paris, uma região de imigrantes. Diz a lenda que ela nasceu na rua, mas segundo seus registros de nascimento, Edith teria nascido no Hospital Tenon, em Belleville. Recebeu esse nome em homenagem a uma enfermeira britânica da Primeira Guerra Mundial que foi executada pelos alemães por ajudar soldados franceses. Sua família era de artistas itinerantes. Seu pai, Louis Alfonso Gassion, era acrobata de rua. A sua mãe, Annetta Giovanna Maillard, nascida na Itália, era cantora e usava o pseudônimo de Lina Marsa. Em 1916, devido a agressões, Annetta se divorcia de Louis. Após a separação conturbada e com dificuldades financeiras, passou a cantar em boates e nas ruas e bordéis para sustentar a sua filha. Annetta abandonou a sua filha Edith aos 2 meses de idade, com o sonho de virar uma cantora profissional. Sonho esse que não se realizou, terminando por se prostituir para sobreviver, não procurando mais a sua filha. Edith ficou aos cuidados da sua avó materna chamada Emma Aisha Said. Edith sofreu maus tratos por parte da sua avó materna, que a deixava sozinha, passando fome e sede e sem cuidados com sua higiene. Seu pai, nesse período, se encontrava na batalha da Primeira Guerra Mundial. Edith viveu com sua avó materna por 18 meses. Em 1918, de licença, seu pai foi para Paris. Após saber das condições miseráveis em que se encontrava sua filha, desnutrida e doente, Louis a levou para a Normandia, local onde sua mãe morava. A avó paterna de Edith se chamava Mama Tine, uma ex-prostituta e dona de um bordel, que acolheu a neta, e Louis voltou para a guerra. No bordel, Edith foi muito bem tratada pelas moças que trabalhavam por lá, principalmente uma prostituta que se chamava Titine, que a cuidou de Edith como se fosse a sua própria filha. Logo, Edith melhorou sua saúde, mas desenvolveu um problema no qual a deixou cega por alguns anos, a queratite, uma inflamação das córneas, a qual Edith acreditava que foi curada por milagre de uma santa chamada Santa Teresinha. Em 1922, aos 7 anos de idade, foi morar com seu pai contra sua vontade. O seu pai a levou para viver junto com ele no circo itinerante em que ele trabalhava. Em 1925, de volta à França, Edith foi estudar em um colégio público. Ao término das aulas, ela acompanhava seus pais em suas apresentações, recolhendo o dinheiro das doações. Quando perguntada qual número circense fazia, Edith, aos 10 anos, tentou improvisar um número, onde cantou pela primeira vez. Vendo o talento da filha, ambos passaram a sobreviver desse trabalho nas ruas. Aos 15 anos de idade, Edith foge de casa, devido a problemas com seu pai, que temia que ela tivesse o mesmo destino da sua mãe, deixando uma carta de despedida para o pai, passando a cantar sozinha e morando junto com uma amiga num quartinho alugado no Grand Hotel de Clermont. Aos 16 anos, conheceu e se apaixonou por Louis Dupont. Após 3 meses de namoro, Edith foi morar com Louis. Aos 17 anos de idade, Edith dará à luz a sua única filha, chamada Marcelle. Devido a problemas no seu casamento, Edith fugiu de casa quando sua filha tinha 1 ano de idade. Aos 2 anos de idade, Marcelle morre de meningite em 7 de junho de 1935. O pai da menina a criou até a morte.
pois o próprio pai havia proibido Edith de ver a filha. Devido a problemas familiares com seu pai, a morte da filha e o desprezo da sua mãe, Edith começou a desenvolver problemas psicológicos e o vício em bebidas alcoólicas. Após reencontrar a sua amiga Momomé, passaram a morar juntas e começou a cantar nas praças de Paris, onde conheceu seu segundo namorado chamado Albert, onde passou a sofrer agressões, humilhações e abusos sexuais. Edith, com a ajuda da sua amiga Momomé, conseguiu fugir do bordel em que se encontrava, terminando seu relacionamento abusivo. No mesmo ano, cantando nas ruas, foi descoberta por Louis Leplé, dono de um cabaré luxuoso situado na Champs-Élysées, iniciando-a na carreira artística e a batizou com o pseudônimo de Momomé Piaf, uma expressão em francês que significa pequeno pardal. Pois Edith era de estatura baixa, tinha aproximadamente 1,43 m de altura. Leplé passou a ensinar Edith a se portar no palco, a se vestir melhor, onde passou a usar um vestido preto, no qual ficou sendo a sua marca registrada. Leplé fez uma enorme campanha para a noite de estreia, onde compareceram na estreia de Edith grandes celebridades. Em 1936, assinou um contrato com a Polydor, onde lançou seu primeiro disco. Quando tudo estava indo bem na vida de Edith, ela sofreu mais um golpe. Leplé foi assassinado e Edith foi interrogada, sendo acusada de suspeita, mas por faltas de provas foi absolvida. Esse episódio a fez recair em depressão, abusando mais ainda do álcool e do cigarro. Para reerguer a sua imagem, contrata Raymond Assou, onde o conheceu através de Leplé. Raymond se tornou seu mentor, cuidando da sua carreira, trabalhando arduamente para transformá-la em uma cantora profissional de sucesso. Muda o seu nome para Edith Piaf. Entre 1936 a 1945, Piaf fez muito sucesso por toda a França como atriz e cantora. Durante esse período, a sua mãe reaparece, para se aproveitar da fama da filha e do dinheiro. Edith passa a ajudar a sua mãe financeiramente, pagando a mesada. Durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou e protegeu 2 músicos judeus. Ajudou no movimento de resistência, morando em uma casa onde muitos judeus, entre homens e mulheres, se escondiam. Em uma de suas turnês, tirou fotos com 120 prisioneiros de guerra. Fotos essas que foram usadas para fazer documentos e passaportes falsos, sendo utilizados para a fuga dos prisioneiros. Em 1945, Edith escreveu uma de suas primeiras canções, La Vie en Rose, a canção mais célebre e seu grande clássico. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela se tornou internacionalmente famosa. Em 1947, ela fez a sua primeira turnê nos Estados Unidos. Ao chegar em Nova York, não foi muito bem recebida. As suas audiências não corresponderam ao que ela esperava. Quando ela estava prestes a deixar o país, um crítico proeminente de Nova York escreveu uma brilhante crítica de seu show, pedindo ao público que não a dispensasse. Após a crítica, Edith ficou no país fazendo shows por 5 meses. Durante a sua estadia nos Estados Unidos, ela teve vários amantes. Em 1948, durante a sua volta aos Estados Unidos, conheceu o pugilista Marcel Cerdan, campeão mundial de boxe, que era casado e pai de 3 filhos. Se envolveu com Edith. Apesar de tentarem esconder o seu romance, a imprensa francesa descobriu. Cerdan era um boxeador muito famoso na França. O casal viajava frequentemente a trabalho. Em 1949, Edith retorna para mais uma turnê de show em Nova York e Cerdan foi escalado para uma luta com Jacques Lamotta. Cerdan planejava viajar de barco, mas a pedido de Edith, que a insistiu que ele viesse para Nova York de avião, para que pudessem passar mais tempo juntos. O avião em que se encontrava Cerdan caiu, não deixando sobreviventes. Com a morte de seu amante, Edith sofre mais uma recaída de depressão, aumentando seu vício no cigarro e na bebida alcoólica.
desenvolvendo sérios problemas de saúde, como artrite reumatoide e fibromialgia, passando a se medicar com morfina. Durante algum tempo, Edith frequentou casas espíritas na esperança de manter contato com Marcel. Quando seu vício em medicamentos e o alcoolismo começaram a prejudicar as suas apresentações, submeteu-se ao tratamento de desintoxicação. Para tratar a sua insônia, passou a tomar medicamentos junto com bebidas alcoólicas misturadas com altas doses de barbitúricos. Deprimida, sentindo-se culpada pela morte de Marcel Cerdan, isolou-se em sua mansão, ficando quase um ano sem cantar. Nesse período de reclusão, compôs grandes sucessos que a consagraram como Hymne l'amour et mon Dieu, feitas em homenagem a Marcel. Em 1951, contratou um jovem músico chamado Charles Aznavour, onde tiveram um pequeno relacionamento. O ajudou na sua carreira, o levando em suas apresentações. Se tornaram grandes amigos inseparáveis. Charles Aznavour ajudou Edith Piaf a sair da sua crise de depressão. No mesmo ano, sofreu um acidente de carro onde quebrou o braço e 2 costelas. Com o resultado, foi prescrito para ela morfina, aumentando seu vício em analgésicos, morfina, álcool e cigarro. Depois de vários amantes, Edith se casou pela primeira vez com o ator Jacques Pills em 20 de setembro de 1952. Durante uma de suas turnês pelos Estados Unidos, Edith manteve um caso com um letrista. Após o seu retorno a Paris, em 1956, Edith se divorcia de Jacques, com a justificativa que havia muitas brigas entre eles, porque Pills queria filhos e ela não. Após a separação, se envolveu amorosamente com atores, empresários, cantores, letristas, músicos. Em 1958, após sofrer outro acidente de carro, a deixando com sequelas, no qual a levou ao uso descontrolado da morfina, piorando seu estado de saúde, aumentando consideravelmente a sua dependência por bebidas alcoólicas e por analgésicos. Após alguns meses em recuperação, Edith gravou mais um dos seus grandes sucessos, Milord. Em 1961, mesmo doente e bastante debilitada, fez várias apresentações no Olympia, com o intuito de salvar a casa de shows da falência. Na época, a Olympia era a casa de shows mais famosa de Paris, onde Edith se apresentou por várias vezes. As suas apresentações no Olympia foi um tremendo sucesso. As apresentações que a deixaram exausta e bastante debilitada. Edith não obedecia aos conselhos médicos e nem a dos seus amigos, que a pediam pelo menos reduzir as apresentações para poupá-la. Mas ela sempre dizia não posso desagradar o meu público. Edith, devido a seus problemas de saúde, aparentava 20 anos mais do que ela tinha. Sempre fazia o que queria, sempre emendando um show no outro, desobedecendo às ordens médicas. Em 1962, conheceu Theo Sarrapeau, 20 anos mais jovem que ela. Ela se apaixona e inicia um relacionamento. O casal enfrentou juntos o preconceito por conta da diferença de idade. Edith e Theo se casaram em outubro. No seu casamento, Edith estava bastante debilitada, na qual teve até dificuldades em escrever o seu nome no registro de casamento. Edith estava recém-operada do fígado. Depois de um ano do seu casamento, Edith faleceu de uma hemorragia causada por um câncer no fígado em 10 de outubro de 1963, em Place Casier, na cidade de Grasse, aos 47 anos. A cantora estava há 2 semanas em coma. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uso excessivo do cigarro, junto com o uso descontrolado de ansiolíticos e antidepressivos, em conjunto com barbitúricos, misturados à morfina para tratar a sua artrite e a sua fibromialgia, tiveram um severo impacto em sua saúde. Seu falecimento foi anunciado em Paris em 11 de outubro de 1963. Edith foi enterrada no cemitério Père-Lachaise, ao lado do corpo da sua filha e do seu pai. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo.